sabe quando descobrimos que coisas que ouvimos, experienciamos ou até mesmo aprendemos com os nossos pais, cuidadores e responsáveis, estão a nos causar dores, limitações, prejuízos e em alguns casos até mesmo a autodestruição? E ficamos ali indignados e inconformados com tudo isso, sem entender o porquê aquilo acontece, sem digerir isso. É um tanto que impactante, eu sei, porque pensamos, como pode pessoas tão importantes não terem considerado os estragos que estavam a causar em mim? Se você se identificou com essa situação, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Raquel, eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, ferramentas e aprendizados que eu tenho adquirido no meu processo de evolução. Então, desde já, se você aí tem algum assunto que você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando um pouquinho mais sobre ele, deixe aqui nos comentários, porque semanalmente nós vamos estar selecionando alguns desses assuntos para poder trazer aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma situação delicada, que é quando reconhecemos os estragos que algumas atitudes tomadas na nossa criação causou em nossas vidas. É um momento um tanto que conflituoso, eu sei, e muitas das vezes até mesmo decepcionante, a ponto de causar desarmonia entre pais, filhos e responsáveis. Mas hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece e também vou te apresentar uma forma para você lidar melhor com esse tipo de situação. Para começar, eu quero te dizer que eu super te entendo, porque realmente é muito impactante descobrir que a atitude dos nossos pais, responsáveis, de pessoas tão importantes que amamos tanto, acabaram por causar danos em nós. Danos esses que na maioria das vezes levamos muito tempo para nos recuperar e nos convencer que as coisas não precisam de ser assim. Porém, o que acontece é que em meio a todas essas descobertas, tendemos a projetar essa culpa inteiramente sobre nossos pais, responsáveis e cuidadores. E muitas das vezes isso acontece pelaquela visão heróica que temos dos nossos pais, de que são pessoas fortes e extremamente protetoras. Visão essa que é muito importante quando somos pequenos e indefesos, pois digamos que precisamos de confiar que existe alguém que vai nos manter seguros e protegidos independente do que aconteça. Só que na medida que vamos crescendo e vamos, digamos que deixando de precisar de acreditar nessa segurança inabalável, esquecemos de considerar que eles também são pessoas que têm sentimentos, que também têm um passado, que foram filhos, que também têm traumas, pois sofreram também essa influência de seus pais, que da mesma forma que você viveu parte da sua vida sem saber dessas influências causadas por eles também viveram grande e provavelmente maior parte da vida deles sem saber das influências que eles sofreram de seus pais, cuidadores e responsáveis. E mais, que além de terem sofrido todas essas influências, ainda propagaram elas para vocês. E quando eu falo que provavelmente eles passaram uma maior parte da vida sem saber disso, eu não me refiro à falta de capacidade de entender, e sim na falta de recursos para poder alcançar esse conhecimento. Porque se formos analisar todo esse maravilhoso conhecimento científico da psicologia, neurociências e de outros, que nos permite identificar, entender e resolver esses padrões, esses conflitos, são muito recentes, ou seja, na geração deles, esses conhecimentos ainda nem existiam, e se existiam eram poucos, ou estavam em períodos de gestação ainda. E o acesso era restrito, pois apesar de hoje em dia ser fácil ter acesso a esse tipo de conhecimento, no sentido de que se a pessoa reconhecer que precisa, ela consegue acessar conteúdos e até mesmo tratamentos para esse tipo de situação, nem sempre foi assim. Não tem como negar o fato de que atitudes que eles tiveram te causaram ou até mesmo ainda te causam dor, traumas e danos, mas talvez não seja inteligente focar no culpado, e sim na resolução. Pois, por um lado, apesar do seu ponto de vista estar correto, por outro lado, o ponto de vista que eles fizeram o melhor que conseguiram com base no conhecimento, na base que tinham, ou seja, acesso a auxílio, conhecimento, bases emocionais, isso também é verdade. E mais, essas duas verdades, elas podem coexistir porque as duas têm as suas razões. Talvez seja interessante avançar
saltar essa etapa de ficar remoendo de quem é o culpado, do porquê isso aconteceu. E perceba, não tô falando que você não tem que entender que a culpa não foi sua. É claro que você precisa de entender isso, porque faz parte do tratamento, né? Faz parte de digerir isso. O que eu tô querendo dizer é que permanecer remoendo isso, além de te fazer sofrer, também traz sofrimento para eles, porque apesar de que não pareça, eles fizeram o melhor que eles conseguiram com base no que tinham. E agora cabe a você a reconhecer que existe uma parte que precisa de ser feita por você, que independente do que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, se te causou mais ou menos danos, independente de quem foi a culpa de tudo que aconteceu, cabe somente a você decidir o que você vai fazer com isso. Cabe a você a fazer uma revisão, um refinamento de tudo que você adquiriu até aqui, separando o joio do trigo, se desvinculando de todos os fardos que não são seus, mas não com a intenção de achar um culpado, e sim com a intenção de alcançar os seus objetivos e de acordar em você os seus potenciais. E perceba que aqui eu não estou tentando justificar o que foi feito, pois sim, coisas que eles fizeram te causaram ou até mesmo ainda te causam dor, mas apesar deles serem, em parte, responsáveis pelo que te aconteceu, talvez eles não sejam os culpados, pois eles também têm uma história, que provavelmente é um terreno completamente desconhecido por você e até mesmo para eles mesmos. E entender que, independente do impacto que essa descoberta tenha causado, que o mais importante é o que vem depois dessa descoberta, que é a decisão do que você vai fazer com tudo isso. E o único responsável por essa decisão é você. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possam te ajudar a lidar melhor com esse tipo de situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.